Sua vida. Que festa! Montanha é interessante porque é um lugar alto também, é um lugar tranquilo. Depende de como você olha a montanha. Exatamente, né? Porque a montanha interior é a serenidade, é a tranquilidade, né? E aqui também a gente tem duas linhas. E quando o I Ching traz linhas móveis, a gente ainda lê um texto. Tá? A gente lê o texto de cada uma das linhas. Móveis. É isso. Então, aqui são a gente preferíveis tem... linhas móveis ou linhas fixas? Não tem preferência. Né? A gente trabalha dentro do taoísmo com o conceito da naturalidade. Na nossa vida, às vezes as coisas estão fixas, às vezes as coisas estão em movimento. Tá? Então o I Ching mostra como é que as coisas estão. Então aqui o texto dessas duas linhas, né, mostra pra gente um momento em que realmente ele fala de uma quietude, de um parar, principalmente dentro. Né? Evitando alguns movimentos que são a sua questão, tá? Esperando momentos mais propícios, porque se a gente tenta se mover na hora que a porta está fechada, né, a gente vai gastar muita energia, vai machucar a mão para tentar derrubar a porta e não vai conseguir avançar. Então o I Ching fala, quando a coisa está fechada, senta, tranquiliza e espera. Relaxa. Isso, porque I Ching é livro das mutações, tudo muda na nossa vida. Graças a Deus. Ainda bem. Inclusive a produção, nós tivemos aqui, antes do professor entrar aqui, algumas perguntas foram feitas hoje para ele. E tem vários tipos de hexagramas que saem, né? Essa pergunta, por exemplo, nós não estamos dizendo o nome de quem foi, vou crescer no trabalho. Aí ele não só faz uma interpretação com o jogo das linhas, né? E que deu, nesse caso aqui, para essa pessoa, para essa pergunta, esse hexagrama. E aí, na verdade, você não tem uma resposta objetiva, né? Isso que me chamou a atenção no seu texto, né? Você tem uma resposta simbólica, né? E o símbolo, ele é como a tela da televisão. Dentro do símbolo, você pode ver uma coisa pequenininha, como as moedinhas. Tá? Mas dentro do símbolo, você pode ver um mundo, um universo. Né? Como a gente vê na tela da televisão. Às vezes ele mostra o close da moedinha, às vezes ele mostra uma paisagem linda, às vezes ele mostra a galáxia inteira. Né? O símbolo, ele tem essa característica. É lindo, é lindo. E o I Ching é lindo porque você praticando o I Ching, você desenvolve essa habilidade de foco. Conseguir enxergar as coisas da vida, às vezes no detalhe e às vezes na amplitude. Né? Às vezes a gente tem um problema e tenta resolver, né, apertando um parafuso, mas o problema é maior. Então a gente precisa se afastar para enxergar mais amplo. Qualquer pessoa pode estudar o I Ching? Qualquer pessoa. O que acontece é que algumas pessoas já têm muita habilidade simbólica, já chegam quase que preparadas, já pegam um livro, já conseguem de uma maneira autodidata se desenvolver. As pessoas têm mais dificuldade no caminho, mas isso em qualquer área. E seria o quê? Que tipo de livros começa o estudo? Você trouxe dois livros aqui. Eu trouxe dois livros do nosso mestre, o mestre Wu Ji-Shen. Né? Esse livro de I Ching é um livro onde a gente tem os fundamentos do I Ching, né? Onde ele ensina a fazer a consulta com as moedas, com as varetas, e aí você tem todos os simbolismos de trigramas e os simbolismos dos hexagramas. Né? Pode ser qualquer moeda, não precisa ser essa moeda aí. Pode todas ser. As moedas têm a sua face Exatamente. A e B. Exato. Né? E aí você atribui um valor Yang para uma face e o valor Yin para outra face. Né? Entendi. E aí, aqui, por exemplo, tem a interpretação dos hexagramas. Aqui você tem o simbolismo dos trigramas, simbolismo dos hexagramas. Agora, para fazer uma consulta completa, esse livro ainda não tem a tradução completa. A gente tem aqui, nessa apostila, tá? A tradução direta do chinês para o português, feita pelo mestre Wu Ji-Shen. Isso é uma preciosidade, porque o mestre ele é chinês, né? E mora no Brasil já há muito tempo, sabe muito bem português e é bem assessorado por uma equipe lá do Rio. Esse hexagrama, o seguir, Sui, a gente tem a leitura do hexagrama e depois tem o texto de cada uma das linhas móveis. Quer dizer, conforme para uma pergunta que eu faça, vai sair uma variação no hexagrama. Quantos hexagramas são possíveis com 3 moedas? São 64 hexagramas. 64. Isso. E aí você, no caso, por exemplo, sabe todos. Você estudou o suficiente para quando vê aquele hexagrama ali, você diz, esse significa quietude. Exato. Esse significa o seguir. Exatamente. Quer dizer, cada jogada que você faz, né, vai me aparecer 1 ou 2 hexagramas. Ausência de falsidade. Exato. E são todos voltados para sentimento? Eles são voltados para qualquer leitura do universo. Pode ser o sentimento, pode ser a razão, pode ser uma questão exterior, pode ser uma questão interior. Então isso é muito interessante porque a gente vai observando a correspondência do Yin e do Yang. Né? O que está dentro de mim também está dentro do universo. Né? E o que está dentro do universo, de alguma forma, interfere em mim. Então o que está
no interior, né, corresponde ao exterior. Qual é a diferença de jogar com as moedas ou com as varetas que eu vi na matéria? As varetas, elas são um processo um pouco mais demorado, mas que permitem para você um maior esvaziamento, uma maior concentração. O processo com a vareta, para montar um hexagrama completo, a gente leva uns 10 minutos. Né? Quantas varetas são? São 50 varetinhas iguais, né? São varetas de bambu, né? E você tem todo um procedimento onde você junta e separa as varetas para ir montando cada uma das linhas, várias vezes. E aquele saquinho ali? Aqui nesse daqui a gente tem as pedrinhas. O processo de varetas, ele também tem uma variação que a gente pode usar aqui para fazer as consultas com pedras. Tá? E dependendo do tipo de consulta, é o material que você usa? Normalmente quando eu preciso me concentrar mais, né, eu uso ou vareta ou pedras. Né? Quando a gente tem uma questão onde não exige tanta concentração, a gente pode usar as moedas. Ou quando você está com pressa também, não dá para ficar um tempão demorando para montar lá as varetas. Esse é o mesmo, porque tem pedras diferentes aqui. Isso. Tá? E isso é feito, quer dizer, como é que... A gente compra 50 pedrinhas, né, que não pode ser misturado, são do mesmo tipo. Elas têm variação de tamanho e de forma. Cada uma tem um valor? Não. São todas iguais, né? E aí o que a gente vai fazer é uma consulta onde numericamente você vai identificando as linhas IN e as linhas YAN. Quer dizer, se der 6 ali, 8 ali, 4 ali... É um processo matemático, né? Quer dizer, você usa a numerologia. Isso. Tanto nas varinhas quanto aqui. Exatamente, e até as moedas também, né? Você tem toda uma numerologia. O I Ching, ele está todo fundamentado na matemática enigmática do universo. Isso que a gente fez é um oráculo. Tá. Né? Agora, esse oráculo, na hora que eu vou interpretar o símbolo, o aprendizado do símbolo, os significados do símbolo, é um processo filosófico, né? Onde a gente vai entender o que é montanha, o que significa uma montanha em cima da outra. E isso é uma situação, o hexagrama é uma situação macro. As linhas dentro do hexagrama têm toda uma dinâmica, elas estão vivas dentro do hexagrama. A gente olha lá e vê só alguns tracinhos, mas para quem consulta, para quem pratica I Ching, aquilo ganha vida, né? Ganha vida e começa... Você faz essa consulta do oráculo para você, para sua vida, todo dia? Não todo dia, né? A gente faz quando precisa. E né? as respostas de um número de 0 a 10 para você, o que ele não pode acertar sempre também, porque o sempre também não existe. O que acontece é muito interessante, né? Nem sempre eu consigo seguir as recomendações que o I Ching oferece, né? Porque nem sempre elas são tão simples. É um livro de sabedoria e nem sempre é fácil a gente agir sabiamente, tá? Mas nem sempre atender a orientação. Muitas vezes consigo, agora em todas as vezes eu aprendo. Né? Aprendo para a minha vida, não só para o I Ching, porque o I Ching ele abre as portas de uma compreensão diferenciada da vida, uma compreensão dinâmica das transformações. Né? Ele fala para a gente que tudo muda, né? Essa lei não muda e existem outras que não mudam. E se eu conhecer essas leis, eu vou conseguir me harmonizar muito melhor com a minha vida, com as pessoas que me circundam, com o mundo. Não tem nem limite de idade, né? Não tem limite de idade. Graças a Deus não é esporte que requer a musculatura, só a cerebral. Exato, e emocional. Cerebral e emocional, exatamente o que eu ia falar. Adorei te conhecer. Adorei te conhecer também. Você é muito calmo, traz muita paz com esse excesso que você trouxe aí. Eu espero que a gente tenha conseguido chegar até você aí com pelo menos uma pedrinha a mais, né? Um pedacinho a mais de conhecimento a respeito das coisas impalpáveis da vida. Não é? Isso para você. Obrigada. Um incenso. Obrigada. Tá? E, como é dia do escritor, um livro que é pequeno, mas tem conhecimentos do tamanho do universo. De um escritor que viveu há uns 3.000 anos atrás, que é Lao Tzu. Lao Tzu. E aí, a cada manhã, quando eu levantar, eu posso olhar o que ele está dizendo para mim. E trazer uma mensagem. Tá bom. Muito obrigada, Val. Obrigado.